Aleluia, glória a Deus. Mais uma palavra de Deus aos nossos corações, não é? Hoje o título da mensagem é: a perseguição será o fator principal para a prática do julgamento de Cristo. Ou seja, esse é o fator principal que Cristo vai usar referente ao julgamento dele para com a humanidade. Ou seja, toda pessoa que nos persegue será cobrado por Cristo. Sim, no grande julgamento de Cristo, ele vai cobrar a perseguição. Você tem perseguido as pessoas? Você acha que tem motivos para perseguir alguém? Qual é a sua perseguição? A quem você tem perseguido? Então, é preciso hoje reanalisar nossas atitudes. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Amém? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, não é? Amém? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ou seja, então nós vimos que Saulo, ele perseguia os discípulos, não é? Então, eu vou falar uma coisa com vocês, viu? É grave a atitude de Saulo. Por isso que Jesus tratou com Saulo, não é verdade? É por quê? Porque ele cogitou a morte de quem? De Estevão, não é? Então vamos lá. Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o diferencial aí. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a Cristo. O que nós lemos no início aqui da leitura? Ele perseguia os discípulos. Saulo perseguia os cristãos. Então nós vimos aqui que o próprio Cristo apareceu a Saulo e disse para ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegue, Saulo? Então, se você tem perseguido ao cristão, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, você tem perseguido o próprio Cristo. E automaticamente tomará partido dessa causa. Amém? Por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você não tem perseguido Beltrano, Ciclano. Se é cristão, você tem perseguido a Cristo. Ah, mas faz coisa errada. Quem é você? Todos nós estamos na qualidade de pecadores. A ninguém Cristo dá o direito, o poder de perseguir alguém. A ninguém. Então, olha para vocês verem. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem eu estou perseguindo que eu não estou sabendo? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, quem simplesmente viu? Com quem Cristo falou diretamente? Para o perseguidor.
para Saulo: eu venho diretamente defender o meu povo. Eu desço na terra diretamente e tomo a causa do perseguido. É isso que Cristo quis dizer aqui. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ou seja, Jesus o colocou cego. Ele o colocou cego por 3 dias, por perseguir homens e mulheres de Deus. Por que você tem perseguido? Na verdade, você não está perseguindo o outro por causa de alguma coisa que o outro pratica. Você está perseguindo o outro por causa daquilo que você é, por causa daquilo que você pratica. Porque nós temos o hábito de querer expor o pecado do outro, esconder os nossos. Infelizmente. Então, todas as vezes que você persegue alguém, todas as vezes que você tenta expor alguém, você, na verdade, está expondo a você mesmo, a sua própria prática. Entendeu? Por que você acha que aqui, nessa leitura, Jesus aparece a Saulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando, na verdade, Saulo nunca perseguiu a Cristo, mas aos cristãos. Pega essa senha aí. Quando pessoas perseguem os filhos de Deus, quem toma suas dores é o próprio Jesus Cristo. Ele desce na terra. Ele desce na terra. Notemos que ninguém viu. Somente a conversa era entre ele e Saulo. Por que você tem me perseguido? Eu nem te conheço, como que eu estou te perseguindo? Você está perseguindo o meu povo. Você está perseguindo a minha serva. Você está perseguindo o meu servo. Você está perseguindo a obra de Cristo. Você está querendo atrapalhar a obra de Cristo? Cuidado. Pois o próprio Jesus deixou cego Saulo por 3 dias, para ele refletir, para ele analisar suas atitudes. Deus tem nos cobrado neste momento para analisarmos nossas atitudes. Por que você tem perseguido? A quem você tem perseguido? É preciso realmente parar para pensar. Entendeu? Porque quem vai tomar essa causa, quem vai entrar nessa defesa vai ser o próprio Cristo. Se quem você tem perseguido é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Ou seja, por que Cristo se sente diretamente atingido quando um cristão é perseguido? Quando um cristão é perseguido, Cristo se sente diretamente atingido. Então, nós notamos aqui que ele se sentiu diretamente atingido, a ponto dele descer, dele voltar à terra e falar assim: Saulo, Saulo, por que você tem me perseguido? Você não precisa se vingar dos seus perseguidores, porque assim como Cristo aqui cobrou de Saulo, tomou as suas dores, tomou as dores dos cristãos que eram perseguidos por Saulo, ele também vai cobrar duramente de cada um de seus perseguidores. Não precisa de você fazer nada, pois Cristo vai cobrar duramente, ainda que por 3 dias deixa cego, ou talvez para sempre. Então Jesus, ele deixou Saulo cego, meramente porque estava perseguindo os cristãos, a ponto de cogitar com a própria morte de Estevão. Que morte horrível! Estevão foi morto a pedradas, um servo de Deus, um homem íntegro.
Ou seja, daqueles que, de uma forma ou outra, tentam mal contra você. Não precisa de você persegui-los, tá bom? Seja de forma caluniosa ou de qualquer outra forma. Como que você está sendo perseguido? Pastora, eu estou sendo caluniada. Dói, né? A calúnia dói. Principalmente quando as pessoas falam daquilo que elas não têm como provar. Ah, mas eu tenho certeza que eu estou falando a verdade. Qual é a sua culpa naquilo que você tenta acusar? Então, na verdade, quando você tenta expor uma pessoa, o culpado principal é você. Então, pastora, Deus não é vingativo. Eu sempre ouço isso. Pastora, Deus não é vingativo. Deus não é vingativo. Mas o que diz Romanos 12, 19? Diz o seguinte: minha é a vingança. Eu é quem retribuirei em dobro. Então, Deus é o nosso juiz e Jesus é o nosso advogado. Ele pleiteia as nossas causas. Por que você acha que Deus vai ter compromisso com você, sendo que você não está tendo compromisso nenhum com Ele? É preciso rever isso. Por que Deus está sendo a favor daquela pessoa? Você não sabe do arrependimento que aquela pessoa se sujeitou para com Cristo, das orações, das súplicas, porque Deus, Ele não resiste um coração quebrantado, assim diz Salmo, né? Então, Deus não resiste um coração quebrantado, um coração que realmente se rende a Deus. Então, na verdade, vou te falar assim, Deus é vingativo, porque Ele diz lá em Romanos 12, 19, minha é a vingança, eu é quem retribuirei em dobro. Então, deixa eu te falar, toma cuidado a quem você tem perseguido. Por que essa perseguição? Para quê? No que está te levando à perseguição? Para de perseguir homens de Deus, mulheres de Deus. Cuida da sua vida para com Deus. Porque Jesus, no dia do grande julgamento, Ele não vai te perguntar pelos pecados dos outros. Ele vai te perguntar pelos seus. Sabe por quê? Deus, Ele não se compraz com a fofoca. Nem tão somente com a perseguição. Ele reprova a perseguição. Deus, Ele reprova a perseguição. Nós vimos aqui que Saulo, ele estava perseguindo os cristãos e Jesus, Ele tomou diretamente para si aquela causa. Ou seja, Ele pleiteou aquela causa. Ele logo disse: Saulo, Saulo, por que você tem me perseguido? Porque na verdade, Saulo aqui, ele estava perseguindo os cristãos. Aqui, no versículo 1 de Atos 9, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, ele ainda era um perseguidor. E nesse exato momento, Jesus, ele apareceu para ele e perguntou para ele: por que você tem me perseguido? Mas eu não te conheço, eu estou te perseguindo por quê? Você está perseguindo o meu servo, você está perseguindo a minha serva. Ou seja, ele desceu dos céus e pleiteou aquela causa. Porque Jesus, ele não se compraz da perseguição para com os cristãos. Ele reprova esse tipo de atitude. Vamos repensar, se você tem perseguido um servo de Deus, uma serva de Deus: pastora, porque eu não concordo com o posicionamento dela, eu não concordo com o posicionamento dele. Pastora, eu reprovo aquela atitude dele ou dela. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que aprovar ou reprovar nada. Sabe por quê? Juiz aqui é somente Deus. Você não foi chamado para julgar.
Você foi chamado simplesmente para estar na mesma qualidade do outro. Todos nós estamos na qualidade de pecadores. Então, nós precisamos sair da posição de perseguidor. Ok? Vamos repreender isso das nossas vidas nessa noite? Amém? Essa é a palavra do Senhor nas suas vidas essa noite. Amém?